Olá pessoal, eu sou Flanca Taedes, do canal Historiando a Verdade, e acaba de sair a decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito do caso de Luiz Inácio Lula da Silva. Não são tão boas notícias como esperávamos, até porque esperávamos a anulação do processo, mas houve uma redução para 9 anos, de 11 anos e 1 mês para 9 anos. Que gera uma certa dúvida para nós. Primeiro, ele vai poder estar em casa em setembro, mas mesmo assim continua condenado. Os advogados vão brigar pela inocência dele, que é o que ele quer. Ele quer ser inocentado porque ele não deve, e eu e muitos brasileiros, milhares de brasileiros, milhões de brasileiros também acreditam, se a sentença se reduziu, que me lembre ao mesmo prazo de prisão dado por Sérgio Moro, que foi aumentado pelo Thompson Flores no TRF4, que levou a sentença de 9 anos para 11 anos e 1 mês para não prescrever. Se diminuiu para 9 anos, por que não está prescrito? Porque a condenação lá conseguiu segurar daqui. Então, realmente, a pena era de 9 anos e não de 11. 11 foi simplesmente para não prescrever o crime. Agora reduz para 9, de uma pena de 11. Então, segurou-se criminalmente o presidente. Na verdade, isso não passa de outro golpe. Na verdade, a pena, se tivesse que haver, que eu acho que não deveria haver nenhuma, como muitos brasileiros pensam assim, foi um golpe dado pelo TRF4, que eu continuo a frisar, não poderia ter julgado um caso no Paraná, afinal de contas o processo do triplex era no Rio, aliás, era em São Paulo, no Guarujá, então quem deveria julgar era a Justiça Paulista e não a do Paraná, O próprio Moro diz que não tem nada a ver, o Moro, que era responsável pela Lava Jato, que não prende ninguém, só prende o PT, e o Sérgio Cabral, porque senão ia ficar muito vergonhoso, o Moro não poderia ser o juiz do caso e muito menos o acusador, o Antônio Dallagnol, porque o processo é de São Paulo, não tinha nada a ver com Curitiba. Afinal, o Moro não tem prova nenhuma de desvio de verba do ex-presidente da Petrobras, do caso qual ele é responsável, E não apresentou provas, falou diversas vezes que não tem provas, assim como o Antônio Dallagnol não tem provas, sempre frisou que tem convicções, Imagine você, eu pegar o Antônio Dallagnol agora e falar para ele, eu tenho convicção que você está errado, acusou de forma injusta e por isso tem que pagar. E a mesma coisa, você cidadão, eu cidadão brasileiro, nós temos acusados ou de estupro, ou de furto, ou de tráfico, e o promotor te acusar por convicção. Eu tenho convicção que ele é traficante, ou eu tenho convicção que ele é estuprador. Sem prova nenhuma, te coloca atrás das grades. É isso que aconteceu com o Lula. E a sentença, diante de convicções, veio de crimes indeterminados. Então não respondeu nem por corrupção, respondeu por crimes indeterminados. Por quê? Não existe um fundamento para se dar uma pena de corrupção. E aí, por que o tribunal não anulou a sentença? Não anulou porque senão ficaria muito feio para a justiça brasileira. O Estado teria que pagar e o Moro seria defenestrado, ridicularizado, e teria que pagar uma indenização muito alta e ainda corria esse risco de ser anulada a eleição, porque seria considerado uma fraude. Se não houve processo, por que o Lula não concorreu? Então corre dessa forma, e com certeza nenhum tribunal brasileiro vai inocentar o ex-presidente Lula. Até porque corre esse risco de transformar a eleição do ano passado numa farsa. E que foi uma farsa. Ninguém aqui é inocente de não lembrar o vazamento do Palocci na última semana, mesmo o vazamento não ter sido homologado. O vazamento, a delação do Palocci não serviu. Não teve prova.
Então ela não foi homologada e não serviu para nada. Mas mesmo assim o Moro vazou e depois da eleição assumiu o cargo de ministro. Será que não temos neurônios que formam sinapses para pensar que nada mais foi do que um trato entre ele, Paulo Guedes e o próprio Jair Bolsonaro para chegar à eleição? A eleição foi tão fraude, não é, que o presidente hoje da República, ele fugiu de todos os debates no segundo turno. Porque ele não tem capacidade de formar uma frase completa se não for uma agressão ou se não for um engano. Assim ele fez com Israel, né? Visitou Israel, fez visita turística, porque não se reuniu com empresários, não falou sobre investimento no país, né? E quando chega aqui diz que os judeus têm que perdoar o Holocausto. Historicamente, os judeus sempre falaram que não perdoam, né? Presidente que falou que o nazismo era de esquerda, né? No livro de Adolf Hitler, Mein Kampf, né? Está lá escrito o ódio que Adolf Hitler, ele escreveu, o ódio que ele tem pelo comunismo soviético. A Alemanha falou, o nazismo é de direita. O mundo, todos os grandes historiadores do mundo falaram, o nazismo é de direita. Né? E o engraçado, não é? O ministro, que não está mais aí, é o ministro das Relações Exteriores, que era um desastre, né, dizia que a Venezuela era uma ditadura, mas no Brasil não houve ditadura. Não houve ditadura na Argentina, não houve ditadura no Paraguai, né? Inclusive a ditadura mais desumana, que foi a de Stroessner, né, que estuprava menininhas de 8 a 15 anos, e quase 2.000 passaram por esse inferno, né? Bolsonaro elogiou e ele não falou nada, né? Pinochet matou mais de 30.000, não era ditadura? No Brasil não era ditadura? Era o quê? Né? Mas a Venezuela é ditadura, mesmo com o presidente eleito. É claro que muita gente, eu também sou um deles, que não gosto do regime de Maduro, né? Assim como não acho que o regime de Castro é o regime adequado hoje para se ter em Cuba, mas a gente tem que reconhecer os méritos. Por exemplo, Cuba coloca 70 a cada 100 jovens, 70 na universidade. Cuba não existe morador de rua, não existe prostituição, né? A Venezuela possui aproximadamente de 6 a 7 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. O Brasil, né, numa matéria publicada hoje no jornal o Globo, já está indo para mais de 42 milhões. Então a gente tem que socorrer a Venezuela ou o Brasil? Os Estados Unidos, a miséria chega a 47 milhões. Os Estados Unidos têm que socorrer a Venezuela ou os próprios Estados Unidos? Né? Então não passa de táticas, né? Essa tentativa que houve de levar ajuda humanitária para a Venezuela, não passa de uma tática militar. Por quê? Se a alimentação entra, os produtos alimentícios entram, com autorização do Exército, mesmo sobre a proibição do presidente, mostra-se que o Exército já não está mais, né, obedecendo a ordem do presidente. Então, enfraquecido o presidente, é fácil entrar no país, derrubar o governo e tomar conta do petróleo, como fizeram no Iraque. Derrubaram Saddam Hussein, destruíram o Iraque, deixaram o Iraque em guerra civil e tomaram o petróleo dos iraquianos. E por que não entraram ainda no Brasil? Porque no Brasil estão doando, Michel Temer está doando, Paulo Guedes está doando o petróleo, né? Ameaça vender todas as refinarias brasileiras, que impacta no preço, que eu já falei em uma gravação anterior, né? Então estão oferecendo quase que de graça. Uma pergunta que eu faço, não é? Você venderia uma casa sua que custa 600 mil por 300? O Paulo Guedes não faz isso, eu não faço isso, você não faz isso. Mas é o que está acontecendo, né, com um programa de privatização, né, que Paulo Guedes quer implementar no país. Por quê? Porque ele é um cara bilionário, assim como outros da elite brasileira são bilionários, e eles não querem que esse patrimônio seja público. Eles querem que esse patrimônio seja deles, para eles usufruírem. E o povo que se vire. E aí acontece o quê? Toda vez que você vende um patrimônio nacional,
né? Você não tem reserva para se proteger de crise. Você fica, né? Você vende tudo que você tem, você não consegue, quando vem uma crise, socorrer a sua sociedade. Porque você dilapidou todo o seu patrimônio. E é isso que eles querem fazer, né? Sem contar, né, Deus o livre passe, a reforma da Previdência, que seria, né, um abismo gigantesco abismo social daqui a 20, 30 anos, aqui dentro do Brasil, com uma concentração extrema de pobreza, né, em uma ilha bem pequenininha de gente muito rica. Tá? Ok, pessoal? É uma participação hoje. Quem gostou, deixa o like, né? Proponha novos assuntos, se inscreva no canal, participe, né? Que nós estamos aqui para esclarecer tudo na medida do possível, ok? Um abraço.